Pânico, gritaria e quase saíram no tapa lá na campanha do Bolsonaro por conta da revelação de um dos maiores crimes que o Bolsonaro cometeu. E não é crime contra os cofres públicos, não, é crime contra a população brasileira. Vazou o plano do Bolsonaro de desindexar o salário mínimo e as aposentadorias da inflação. Como assim, Thiago? Para quem não sabe, hoje, desde o governo Lula, o salário mínimo é reajustado e, por lei, ele tem que ser reajustado minimamente pela inflação. Ou seja, se o salário mínimo é R$1.000, a inflação é de 10%, o salário mínimo do ano seguinte tem que ser pelo menos de 1.100. Pelo menos. Que são os 10% ali da inflação. Se o presidente quiser aumentar mais, ele pode. Se ele quiser, não, eu vou aumentar de 1.000 para 1.500, pode. De 1.000 para 1.150, pode. Para 1.200, pode, sem problema algum. Mas o mínimo é reajustar pela inflação. Isso é por lei. Qual é o plano do Bolsonaro? E as aposentadorias estão indexadas ao salário mínimo. Então, se o salário mínimo aumenta tanto, as aposentadorias têm que aumentar tanto. Qual é o plano do Bolsonaro e do Paulo Guedes que vazou para a grande mídia? O Paulo Guedes, ele confirmou e o Bolsonaro confirmou. E deram uma desculpa esfarrapada, que já eu te digo. O plano deles é desindexar. Ou seja, o salário mínimo não vai mais precisar aumentar o mesmo que a inflação, vai poder aumentar menos. E também, além disso, desindexar também a aposentadoria do salário mínimo. Ou seja, mesmo que o salário mínimo aumente, vamos supor que o salário mínimo é 1.000, a inflação é 10%, teria que aumentar no mínimo R$100 para 1.100. O Bolsonaro vai lá e fala, não, eu vou aumentar para 1.040. Não vou aumentar 10%, vou aumentar só 4%. Tá ruim aqui nos cofres públicos, gastei 370 bilhões na eleição, então vou aumentar menos o salário mínimo. Aí a aposentadoria aumentaria 4%? Não, ele quer desindexar também, ou seja, desligar um do outro, desconectar. Ou seja, a aposentadoria pode simplesmente não aumentar. Ou aumentar 3, 2, 1. Pô, mas a inflação foi 10. Agora você imagina o que acontece isso ano após ano, após ano, após ano. Esse é o problema da população, principalmente no Brasil, né? O ser humano é assim, em todo mundo, mas no Brasil tem uma coisa que as pessoas, elas pensam só no ano que vem. Elas não pensam, pô, mas daqui 5 anos? Não pensa. Daqui 5 anos, imagina o tamanho da desgraça, vai em tamanho, vai ficando cada vez pior. Eu vou te mostrar aqui um exemplo para você ter ideia de como seria o salário mínimo hoje se esse plano tivesse já em vigor desde 2002. Agora, se você está falando, mas Thiago, eu não estou nem aí, porque eu não ganho salário mínimo, eu ganho mais com o salário mínimo. Só que o seu salário, ele é reajustado todo ano de acordo com o reajuste do salário mínimo. Então, se você ganha 3.000 por mês e o salário mínimo é reajustado em 10%, você vai ganhar 3.300, porque você ganha 3 salários mínimos. Se você ganha 10.000 por mês, aí você ia ganhar 11.000, porque você ganha 10 salários mínimos. Porém, se o salário mínimo para de ser reajustado, o seu salário também para de ser reajustado. Aí você vai perdendo poder de compra, que é o mesmo que uma diminuição de salários. Tem duas maneiras de um governo diminuir o salário da sua população. Duas maneiras. A primeira é você diminuindo mesmo. O cara está ganhando 1.000, agora o salário é 900. Pronto, diminuiu. A segunda é o seguinte, é você aumentando o preço de tudo e não reajustando o salário. Você está ganhando 1.000, você compra quantos quilos de carne com R$1.000? Pô, no começo do governo Bolsonaro, você comprava ali, vamos supor, quilo de carne a R$20, você comprava 50 quilos de carne. Hoje a mesma carne está 50, então você compra só 20 quilos de carne. Então quem comprava 50, hoje compra 20 com o mesmo salário. Então é como se o seu salário tivesse diminuído mais do que pela metade. É isso, são duas maneiras de diminuir o salário. O Bolsonaro, vazou, o Paulo Guedes e o Bolsonaro admitiram. Eles admitiram, né? É fake news. Não, eles admitiram. O Bolsonaro vai passar a diminuir o salário e agora diminuir mesmo. Porque vamos lembrar uma coisa, a inflação do governo Bolsonaro é fake. O governo Bolsonaro diz, e a grande mídia passa pano, você vê a Globo falando, tivemos deflação em setembro, deflação é quando o preço cai, que coisa, a inflação dos últimos, aí vem lá o William Bonner, a Renata Vasconcelos aqui da notícia, aquela cara feliz dela, a inflação dos últimos 12 meses foi de apenas, ela usou a palavra apenas, foi de apenas 8 pontos, não sei quanto por cento, só faltou soltar fogos atrás assim dela, Eu quero que você me fale uma coisa, cujo preço aumentou apenas 8% nos últimos 12 meses. Uma coisa. Quase nada. Porque o Bolsonaro começou a colocar no índice da inflação um monte de coisa que a população não consome. Então vamos supor, olha, o preço de peças de iate diminuiu.
Diminuiu, não sei porquê, por algum motivo, não tem tanta aí, vem uma empresa nova, alguma coisa, não tem tanta demanda, não sei. O preço de peças de iate diminuiu. Pô, diminuiu quanto? 50%. Pô, entra lá na conta da inflação. Pô, mas ninguém consome peças de iate, a gente consome arroz, feijão, óleo de soja, carne, frango, isso triplicou o preço? Pô, não interessa. Coloca lá que aí na média vai parecer que o preço não aumentou tanto. Aí vem uma inflação de 8, a Globo dá notícia feliz, sai na capa da Folha, da Veja, do Estadão, os comentaristas analixos, não é analista não, é analixo, os analixos econômicos dizem que a economia, a inflação, não sei o quê, e a população se lascando. É isso. Agora eu vou te mostrar o gráfico que eu prometi aqui, olha só. Torcer pro YouTube não censurar, que eles censuram tudo que eu mostro do meu celular aqui, ó. Tá aqui o gráfico. Quem quiser pausa o vídeo para ler, mas você vê aqui. Se fosse o plano, se estivesse valendo já o plano do Bolsonaro, não, o plano não, o projeto dele, o salário mínimo hoje seria de R$ 502. Então é isso que o Bolsonaro quer. Agora, quando eu falo imagina ano após ano, é porque hoje é 1.212 o salário mínimo. A pessoa pensa, pô, mas ano que vem, em vez do salário aumentar os 9% da inflação, Bolsonaro vai aumentar um pouco menos, tá? Eu vou perder 5, 10 reais só. Só que, pô, vai passando 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, você não está perdendo 5, 10 reais por mês. Você está perdendo mais, porque vai aumentando a conta. Aí você vê que o salário mínimo hoje seria menos da metade do que é. Seria o quê? 40% do que é hoje o salário mínimo. Você que vive hoje com 3 salários mínimos, você que ganha hoje R$3.000 por mês, você viveria com R$3.600 por mês. Você ganha R$3.600 por mês. Você viveria com R$1.500, R$1.506? Porque é isso que aconteceria. Seu salário seria reajustado nessa média. Então, você vê que o plano do Bolsonaro é o quê? É fazer as pessoas cada vez mais pobres. Por quê? Porque aí quando chega na véspera da eleição, o Bolsonaro dá auxílio e as pessoas que estão passando fome, passam menos fome na véspera da eleição. Aí elas vão lá e votam no Bolsonaro. É por isso que ele quer as pessoas mais pobres. É por isso que o Bolsonaro fez com que as pessoas fossem ficando cada vez mais pobres no governo dele. E tem o outro fator, que é o fator do mercado financeiro. O mercado financeiro impôs algumas reformas. A reforma da Previdência fez com que hoje já os aposentados estão ganhando menos do que deveriam estar ganhando por conta da reforma. Quem se aposentar no futuro, quem se aposentou depois da reforma, também está ganhando muito menos do que deveria ganhar. Para economizar R$1 trilhão. Quer dizer, R$1 trilhão que sai do nosso bolso, do bolso de toda a população e vai direto para esses vagabundos. Vagabundo mesmo. São banqueiros, não fazem porcaria nenhuma, ficam nos seus iates, ficam lá nos seus escritórios com ar-condicionado, sem fazer porcaria nenhuma, e aí eles lucram. Esse R$1 trilhão vai direto para o bolso deles. Sai do nosso e vai para o deles. É um programa de distribuição de renda ao contrário. Tira de milhões de pessoas, a maioria é parcela mais pobre da população, e vai para pouquíssimos empresários bilionários. Por isso que eles estão felizes com o Bolsonaro. Só que tem uma outra coisa. Por que eles aprovaram também reforma trabalhista? Por quê? Porque aí os salários são menores. É o que acontece. Quando os salários são cada vez menores e o desemprego é alto, a população começa a ficar mais pobre. Quando a pessoa está pobre, sabe o que acontece? Ela começa a ficar desesperada. E aí ela aceita trabalhar por qualquer migalha, porque é isso que eles querem. Eles querem sugar até a nossa última gota de suor para que a gente se ferre de trabalhar num trabalho semi-escravo para que eles lucrem mais. Então o Bolsonaro está fazendo exatamente o que esse pessoal quer. E o plano dele, que vazou, causou um pânico na campanha. Por quê? Porque se a campanha do PT tiver competência para levar essa mensagem para toda a população, o Bolsonaro está lascado. Que entre aposentados, o Bolsonaro ganha de lavada do Lula. E o Bolsonaro ainda usou a eleição para ganhar voto como? Ele criou uma regra que quem vai votar pode usar o comprovante de votação como prova de vida no INSS. Então muita gente, em vez de ir lá pegar fila, vai votar. Pronto, votei, está aqui minha prova de vida, estou vivo, continuo recebendo minha aposentadoria. Aí a pessoa vai lá, vota no Bolsonaro e de presente ganha o quê? Ganha um passo direto para extrema pobreza. Por quê? Porque o Bolsonaro deu uma desculpa que é a seguinte. O Bolsonaro e eles disseram, não, a gente vai desindexar o salário mínimo da inflação, mas não é para diminuir não, é para aumentar. Só que para aumentar já pode. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No primeiro ano do Bolsonaro, no primeiro ano ele não escolhe o salário mínimo. Assim como se o Lula foi presidente, ele não escolhe o salário mínimo em 2023. Então no primeiro que ele pôde escolher, que foi 2020, ainda não tinha pandemia, ele escolheu em 2019. O Bolsonaro surrupiou R$10 o salário mínimo de todos os brasileiros. Foi aprovado pelo Congresso Nacional um salário mínimo, o Bolsonaro cortou R$10. Vetou mesmo. Então imagina, o Congresso, Câmara dos Deputados aprova,
Aprovado, tantos votos, vai para o Senado. Senado Federal aprova, pá, vai para o presidente assinar. Em vez de ele assinar, ele vetou e colocou R$10 a menos. Então, todo mundo, se você ganha 2 salários mínimos, ele roubou de você R$20 por mês, todos os meses de 2020 para cá. É isso que o Bolsonaro te roubou. Se você ganha 10 salários mínimos, o Bolsonaro te roubou R$100 por mês, todos os meses de 2020 para cá. É isso que o Bolsonaro fez. Então, quanto o Bolsonaro te roubou? Se você ganha R$3.000 por mês, 3 salários mínimos, o Bolsonaro roubou R$30 por mês. R$30 por mês por 3 anos é dinheiro pra caramba que o Bolsonaro já tirou de você. Só naquele ano. Só que depois, em 2020, para o salário de 2021, e em 2021 para o de 2022, o Bolsonaro também cortou. Quer dizer, o tanto que você está perdendo só em 3 anos, você já perdeu milhares de reais. E você nem precisa estar ganhando muito para perder milhares de reais. Foi feita uma pesquisa que quem ganhar um salário mínimo durante o governo Bolsonaro já perdeu R$1.000 durante o governo só pelos vetos do Bolsonaro ao salário. Não estamos nem contando aqui o aumento da inflação e a perca do poder de compra. Então, deu uma crise na campanha, uma crise geral. Começaram a ver quem vazou isso para a mídia. Quem vazou isso para a mídia? Começou um quebra-pau lá. Por quê? Porque eles sabem que tem mais de uma pessoa na campanha do Bolsonaro, tem mais de uma, que vaza as coisas. Aqui eu falo às vezes, tive acesso a trackings. Os trackings do Bolsonaro fazem também pesquisa qualitativa. As pesquisas qualitativas dizem que o principal medo das pessoas é a economia. Sabia disso? A principal preocupação das pessoas na hora de votar, eles dão uma lista. Eu não tive acesso à lista inteira, mas eles dão uma lista assim, qual é a sua principal preocupação na hora de votar para o próximo governo? Por exemplo, em 2020 se dizia a saúde. A maior preocupação é a questão da saúde, quando da pandemia. Depois saúde caiu, virou economia. Então a primeira é a economia. A segunda são os salários, quer dizer, é atrelada à economia. E a terceira é o desemprego, quer dizer, as 3 primeiras são da economia. E não tive acesso à porcentagem certa, mas dão mais de 50% da população. Se a campanha do PT, e olha, eu espero que dessa vez tenham competência para fazer uma onda. Se eles conseguirem levar isso para todo mundo, as pessoas vão ficar assim, peraí. E levar com o argumento, gente, ninguém desindexa o salário da inflação para aumentar salário, é só para diminuir. Que aumentar ele já pode. Ele só está desindexando para diminuir. Não existe, ele não precisaria fazer isso. Aí começou a briga. Aí um aponta o dedo pro outro, depois quase saíram no tapa, resolveram culpar todo mundo o Paulo Guedes. Falaram, quem na campanha é ligado ao Paulo Guedes? Tem gente na campanha que é mais ligado à área econômica, mas não faz parte da campanha principal do Bolsonaro. Aí eles descobriram o seguinte, isso não foi vazado pela campanha, porque não era uma promessa. A bolsonarista é burro, né? Vazou o plano do Bolsonaro que era para depois da eleição. Obviamente, esse plano não foi vazado por alguém da campanha. Por que não foi vazado por alguém da campanha? Porque não era um plano de campanha. Óbvio. Aí, depois de quase saírem no tapa, uma gritaria, o Bolsonaro gritando, todo mundo gritando nas reuniões, e brigando no WhatsApp, gente, não foi ninguém daqui não, dessa vez não foi. Foi alguém ligado ao Paulo Guedes. Provavelmente, alguém que é ligado, talvez seja ligado à campanha, mas talvez não. Alguém simplesmente ligado ao Paulo Guedes. Aí descobriu-se que isso vazou por um plano do Paulo Guedes, porque ele quer fazer isso. E ele tem medo de que ele estava com medo de que se o Bolsonaro ganhasse, o Bolsonaro falasse, não, Guedes, deixa isso para depois. Então ele já vazou para a mídia, vai acontecer isso logo depois da eleição. Aí o Bolsonaro não tem como desmentir. Porque desmentir isso, ele teria que demitir o Paulo Guedes agora. O Bolsonaro não é louco, não é maluco de demitir a menina dos olhos de ouro do mercado financeiro, aquele que já falei, na reforma da Previdência, 1 trilhão para esses vagabundos pegarem da população, agora vai dar mais. Ele não é louco de demitir esse cara uma semana da eleição, não é? O Brasil vem abaixo. Aí a grande mídia que tá passando pano para tudo que o Bolsonaro faz, aí eles vão estraçalhar o Bolsonaro. Aí você vai ver, semana passada veio a prévia do PIB, o PIB de agosto, o Brasil em um mês caiu 1,39%. Se eu não me engano a porcentagem, 1,39% em um mês. Um mês. Um desastre. O PIB do Brasil não teve destaque. Eu lembro quando o PIB do Brasil subiu 2%. Eu estava morando na Espanha em 2012. Eu fui estudar na Espanha. E aí eu estava morando na Espanha, eu lembro das notícias da crise na Espanha. 45% de desemprego entre jovens, 27% de desemprego geral, tudo mais. E aí saiu PIB negativo, a zona do euro, PIB negativo, a média. PIB da Espanha negativo, França negativo, a Grécia afundou, Itália afundou. Brasil, PIB positivo de 2%. Aí vinha a Miriam Leitão e falava, é o PIBinho da Dilma. Aí
Estadão com editorial, esse pibinho da Dilma aí, ó, mostra que o Brasil não está decolando como deveria. O mundo inteiro em recessão e o Brasil crescendo, 2%. Agora o Brasil não é que cresceu menos, eu tô falando 2% em um ano, que 2% não é pouco. O Brasil simplesmente diminuiu 1% em um mês e não teve destaque algum. Você ficou sabendo disso? Eu tenho certeza, a metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou mais da metade, não ficaram sabendo disso. Se eu não falasse, você não ia saber. Aí, o Bolsonaro sabe que ele não pode demitir o Guedes. Então, Paulo Guedes deu essa. Toma, Bolsonaro. Agora você não tem mais como negar. O plano é esse. Ponto final, acabou. Aí o Bolsonaro tentou, falou, e eles vão disseminar fake news de que não é isso. A gente tem que levar essa mensagem para os aposentados. Tem 40 milhões de aposentados no Brasil. Esse pessoal vai direto para a extrema pobreza. Eu mostrei aqui como o salário mínimo seria menos da metade hoje, com esse plano já valendo se valesse desde 2002. Esse é o salário mínimo. Eles vão desindexar a aposentadoria do salário mínimo. Quer dizer, se o salário mínimo aumentar pouco, a aposentadoria seria menos esse 502, seria menos. Que ele vai congelar a aposentadoria, não tenha dúvida. Quem está ajudando o Bolsonaro no plano econômico é o Collor. Dá um desespero que o Brasil, se o Bolsonaro ganhar, vai entrar numa miséria total. E eu vejo que boa parte da esquerda está perdida. Foque. Duas coisas. Que isso bate forte onde o Bolsonaro não pode perder voto, que é o Bolsonaro anticristo, as igrejas estão adorando o Bolsonaro, os evangélicos mais moderados veem aquilo e opa. E em ridicularizar os argumentos estúpidos do Bolsonaro. 2, questão da economia. O Bolsonaro vai levar 40 milhões de aposentados direto para a extrema pobreza. Ah, Thiago, eu sou aposentado, eu ganho 10 mil por mês. Quanto você compra hoje com a sua aposentadoria? Quanto você comprava 3 anos atrás? Sabe quanto você vai comprar daqui 4 anos se o Bolsonaro for eleito presidente novamente? Nada. Esses seus 10 mil não vão valer porcaria nenhuma. Vão valer menos do que 2 mil de hoje. Anota bem. E esses seus 10 mil não vão aumentar junto com a inflação, não. A inflação vai dobrar, triplicar, Bolsonaro vai continuar maquiando dados da inflação, a grande mídia levando bilhões e bilhões a continuar fingindo que não vê, e aí a inflação foi de 9%. Tudo triplicou de preço, mas a inflação foi de só 9%. Renata Vasconcelos. Aí o William Bonner, depois, próximo bloco. Desemprego diminui. Aí ele fala, boa noite. É isso. Boa noite para eles. Estão enchendo o rabo de dinheiro. Peço aí sua inscrição no canal. Vamos continuar indo para cima deles. Essa é a semana decisiva. Falou.